Graça e paz, amada igreja. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, que bom nos encontrarmos aqui para adorarmos o nosso Deus. A sua palavra diz que vale mais um dia nos seus átrios do que 1000 lá fora. O salmista ainda diz: preferiria eu estar às portas da casa do meu Deus do que estar nas tendas da impiedade. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 26. É um texto, eu creio, bastante conhecido por todos, mas Deus tem sempre algo para o seu povo, tem sempre algo a mais. A partir do verso 69, capítulo 26, do verso 69 ao 75. Vamos ficar de pé para ouvir a palavra do Senhor? Eu farei toda a leitura. Todos encontraram Mateus 26, do verso 69 ao 75. O título aqui está: Pedro nega Jesus. Eu escolhi para essa mensagem de hoje, negando a fé. Passarei a ler. Diz assim a palavra de Deus: Pedro estava sentado fora no pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Podeis sentar, irmãos. Pai eterno, Deus maravilhoso, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, te louvo e te agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade de aqui te louvar, glorificar o teu nome, e que eu seja fiel, Senhor, às tuas santas escrituras. Que teu povo, Senhor, seja edificado através dela. Ser conosco, Paizinho. Amém. Queridos irmãos, além desse texto, eu vou ler mais um texto pequeno, que se encontra no mesmo capítulo, que está no verso 31, até o verso 35. Do 31 ao 35. Para a gente poder completar essa mensagem. Quando diz assim: Pedro é avisado. O texto diz assim: então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Meus amados irmãos,
Nesse capítulo 26, nós temos como início o plano de matar Jesus. Depois, Jesus é ungido em Betânia, o pacto da traição, os discípulos pregam a Páscoa e vem a ceia do Senhor. Depois, Pedro é avisado. Depois, Jesus vai ao Getsêmani orar. Depois, Jesus é preso, vai diante ao Sinédrio. E depois vem a negação de Pedro, no qual Pedro nega Jesus. Quem era Pedro neste momento? Pedro era um discípulo de Cristo e, ao mesmo tempo, o apóstolo. Um homem que andava com o Senhor dia após dia, vendo o que o Senhor fazia. Pedro estava em sua caminhada com Cristo, no final da sua caminhada com Cristo, porque Cristo seria preso e depois seria morto. Pedro caminhou com Cristo naquele período cerca de 3 anos. Mas no final desses 3 anos, Pedro nega ao Senhor. E é uma situação muito difícil, não só para Pedro, mas para todo aquele que nega o Senhor. E nós vamos falar algo a respeito disso. E isso vai ser uma palavra que talvez venhamos a nos identificar com o que vamos falar hoje, para analisarmos as nossas vidas com relação a como estamos vivendo diante do Senhor Jesus, como está a nossa vida. E baseado no capítulo 26, como estava a vida de Pedro com relação a Cristo, com relação ao reino, com relação à sua fé, nós vamos ver que esse grande homem, que vocês veem no livro de Atos, que numa pregação só ele ganha para o Senhor, para o reino de Deus, 3.000 almas, que cura paralíticos, que tem mensagens maravilhosas, que é um homem de conhecimento. Mas aqui nós vamos ver um outro lado de Pedro, um outro lado de um grande homem, que foi um dos líderes da igreja em Jerusalém. Ele não era um super-herói, como nós também não somos. Temos nossas limitações e também temos as nossas dificuldades. Veja só, dentro deste quadro, desta situação, nós vemos que Pedro, ele olhava para Cristo, assim como eu olho para vocês. Pedro estava ali diante do Senhor, o vendo todos os dias. Não só o vendo, andava com Cristo. Para onde Cristo ia, para onde o Senhor estava, Pedro caminhava ali com ele. Era uma intimidade muito grande de Pedro e dos outros apóstolos com o Senhor Jesus. Mas ele não só olhava e andava, mas ele também vivia com o Senhor dia após dia, ouvindo as suas mensagens, ouvindo a sua palavra, aprendendo a doutrina e o caminho certo em quem deveria andar. Pedro estava diante do Mestre. Pedro tinha tudo, naquele momento, para refletir a respeito da sua caminhada com o Senhor. Mas ele não só olhava, andava e vivia com o Senhor Jesus, mas ele tocava no Senhor Jesus. Irmãos, tocar em Cristo é tocar em Deus. Tocar em Cristo é tocar no Rei do Universo. Tocar em Cristo é tocar no Criador de todas as coisas. E Pedro estava andando com aquele que criou os céus e a terra. Aquele que se fez homem, se humilhou e morreu por toda a humanidade. O Rei do Universo. Não era pouca coisa. E Pedro estava andando com o Mestre dos Mestres. Comia e bebia com o Senhor. Quantas vezes não riram, quantas vezes não conversaram assuntos particulares, mas mesmo assim, Pedro negou ao Senhor. Quantas vezes, querida igreja,
Queridos irmãos, Pedro não viu os milagres do Senhor, viu as maravilhas que o Senhor efetuou naqueles lugares. Ah, irmão, se fosse um de nós vendo aquilo, será que cometeríamos o mesmo erro? Será que negaríamos ao Senhor Jesus? Mas Pedro também viu coisas tremendas, viu multiplicação de pães, multiplicação de peixes, viu ressurreição, viu coxo andares, viu cego tornarem a ver, viu expulsão de demônios. Mas mesmo assim, Pedro negou a Cristo. Quando é que negamos a Cristo? Você que está em casa, que está nos vendo, a igreja do Senhor que está aqui presente, quando é que nós negamos a Cristo? Será que quando estamos no nosso trabalho, na faculdade, na escola, no nosso lar, ou diante dos incrédulos, nós não dissemos que somos crentes, que somos servos do Senhor, que passamos despercebidos? Eu tive um professor que era evangélico, ele se diz evangélico, e isso é terrível. E na formação de um de meus irmãos, no curso de administração que ele fez, ele era um dos professores do meu irmão. Isso é um pequeno testemunho para vocês verem como isso é complicado. E quando eu o encontrei naquele lugar, diante de uma multidão, e ele me perguntou por que eu estava ali, eu disse, eu estou aqui por causa do meu irmão que está se formando e tal. Ele disse, eu sou professor dele. E tal, aí eu dei um abraço nele, nos cumprimentamos e tudo. E depois eu fui falar para o meu irmão que tinha encontrado essa pessoa. E disse a ele que ele fazia parte da mesma igreja que eu. Ele era uma pessoa importante na igreja, era um servo de Deus. Aí meu irmão olha para mim e diz, e ele é evangélico? 5 anos, meu irmão, 5 anos igreja, convivendo com aquele homem, e aquele homem nunca demonstrou ser um servo do Senhor. Eu fiquei muito triste. E isso tem acontecido no nosso meio, no meio das igrejas, em lugares que nós frequentamos e ninguém sabe quem somos, ninguém sente em nossas vidas Cristo, a essência do Senhor, nem através dos nossos atos. E Pedro estava numa situação triste com relação a isso. Negar ao Senhor, muitas vezes é mentir, é roubar, é adulterar, é fazer aquilo que as Escrituras condenam, é fazer muita coisa que o Senhor não aceita. Negar a Cristo é perder a salvação, é perder um lugar no céu. E Pedro estava numa situação difícil com relação a isso. Porque um homem que presenciou tudo isso, que andava com o próprio Deus, que viu as maravilhas, que viu o seu poder, que sabia que ele era o Messias, tão esperado. E na primeira tribulação, na primeira situação onde Pedro e os outros discípulos deveriam estar com o Mestre, ele o nega. Quem era mesmo Pedro nesse texto? Vamos ver alguns aspectos de Pedro, nesse capítulo 26. Nós já sabemos que ele se tornou um grande homem, um grande líder da igreja, mas ele passou por situações muito difíceis. Nesse texto, nós vamos ver que Pedro torna-se um fugitivo. Mas, pastor Mairon, um fugitivo, sim. O mesmo Pedro que tinha prometido fidelidade ao Senhor, agora estava fugindo com medo de ser preso e de ser morto. Vejamos no verso 56, 26, 56, só para termos uma ideia.
no finalzinho do verso diz assim: então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Cadê o Pedro que disse que estaria com o Senhor? Cadê o Pedro que se mostrou aquele homem forte, talvez até mais espiritual do que os outros discípulos que ali estavam com ele? Nós encontramos isso no nosso meio, homens e mulheres que dizem: deixe comigo, eu faço, eu tomo, eu resolvo. Mas naquela hora, irmãos, não é fácil. E Pedro, nesse texto, nos mostra que Pedro fugiu. Fugiu com medo de ser preso, fugiu com medo de ser morto. Mas Pedro só não se tornou um fugitivo nesse capítulo. Ele se tornou também aquele homem que segue de longe a Cristo. Seguir a Cristo de longe é complicado. Muitos poderiam estar hoje aqui na igreja. Você que ficou em casa, que poderia estar hoje aqui, talvez você esteja seguindo o Senhor de longe. E nós vamos ver isso na palavra de Deus. No verso 58a diz assim: Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. Podem conferir aí. Pedro, no verso 58, parte A, Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. Pedro é aquele homem que queria ser mais forte, mais espiritual que os outros discípulos. Numa queda mostrou total covardia diante de sua fé. Quem pode seguir Cristo de longe? Muitas vezes estamos dentro da própria igreja, mas estamos distantes do Senhor. Muitas vezes estamos seguindo a Cristo de longe, nos escondendo, não querendo participar da obra do Senhor. Não, tem quem faça, quem tome a frente, quem resolva. Eu não quero compromisso. O exército do Senhor é forte. Os convocados não são os alistados, são os convocados, porque o Senhor os chama. Seguir o Senhor de longe não tem como. Tem que estar perto, tem que estar ligado, tem que estar junto. E era assim que o Senhor queria que seus discípulos ficassem com Ele. É impossível, meus amados, o homem distante de Cristo, segui-lo distante e ter comunhão com o Senhor. E Pedro estava naquele momento perdendo a comunhão com o Senhor, fugindo e o seguindo de longe. Mas tem outra coisa, outro aspecto que agrava a situação do apóstolo Pedro nesse texto. É o que se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos ver aqui no Salmo 1, só para a gente ter uma ideia aqui do que o Salmo 1 diz. O Salmo 1, no verso 1, diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meus queridos irmãos, nós vamos ver agora a triste realidade de Pedro, justamente nessa situação, o que se assenta na mesa dos escarnecedores. Verso 58b diz assim: Assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. Um pouco mais na frente, no livro de Marcos,
porque esse evangelho ele é encontrado nos 4 evangelhos, em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. Marcos fala claramente aqui no capítulo 14, verso 54, que diz assim: Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os servos, aquietando-se ao fogo. Pedro estava bem, né? Ele se juntou ali, não houve diferença dele com relação aos outros. Ele se acomodou bem direitinho para se aquecer. Não houve problema para Pedro. E muitas vezes em nossas vidas, quem sabe nós não estamos passando por essa situação. Nos sentando à mesa dos escarnecedores ou fazendo comunhão com eles. Quando nos encontramos com aqueles que estão lá fora, distante do Senhor, e fazemos comunhão com Ele e não mostramos distinção nenhuma em nossas vidas com relação a eles. A ponto de eles dizerem assim: rapaz, você é evangélico, você é crente, mas você é legal. Você não é um crente chato. E você se alega com aquilo. Você não se incomoda com ele estar lhe elogiando daquela forma. Quando essas coisas estiverem acontecendo, meus irmãos, tem algo errado. O crente, o servo do Senhor, ele jamais deixará de ser perseguido. A igreja do Senhor é vitoriosa sempre, mas sempre perseguida. Mas o capitão dos exércitos, o general de exército, aquele que está à frente nessa batalha, ele já é vencedor. É o único exército que entra para a batalha, já sabendo da vitória, é o exército de Cristo. Já está determinado isso. Mas por que Pedro estava fugindo? Porque Pedro estava seguindo Jesus de longe? Porque Pedro estava fazendo comunhão com os escarnecedores? Muitas vezes passamos por isso. Ou vemos irmãos nessa situação. Tem mudança, tem jeito. Mas Pedro não só se sentou à mesa dos escarnecedores, ou fez comunhão com os escarnecedores. Pedro tornou-se um covarde naquela situação. Pedro, um homem autoconfiante, que prometera ir com Jesus à prisão e sofrer com ele até a morte, agora nega Jesus diante de seus inimigos. O verso 69 e o verso 70 diz assim, 69 e 70. Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: Vocês também estavam com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: Não sei o que você está dizendo. Irmãos, isso é muito forte. Para um homem que andava com o Senhor, que viu os milagres, que viu as maravilhas, que sabia que era o Mestre, o Deus vivo, que se fez homem, e negar ao Senhor dessa forma foi uma covardia tremenda. Mas Pedro não só foi fugitivo, não só seguiu o Senhor de longe, não só se sentou à mesa dos escarnecedores ou fez comunhão com eles, foi covarde, mas também fez um juramento enganoso, isso é, ele fez um perjuro. E quando nós fazemos um juramento, e principalmente aqui no caso de Pedro, ou no nosso caso, como nós juramos por alguma coisa, nós colocamos sempre Deus como aquele que está observando o nosso juramento. Porque não há patente maior
oposição maior do que o nosso Deus. E Pedro jura que não conhecia o Senhor, cometendo assim um perjúrio. Isso no verso 71 e 72, nós vamos ver claramente isso. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço esse homem. Será que já foi perguntado a você se você era cristão, que você era evangélico, e você diz: não, eu só frequento a igreja, eu só vou lá porque conheço um pessoal lá e eles gostam de mim, mas eu não sou crente, não. Queridos, a vinda do Senhor está muito próxima. Os sinais estão aparecendo da vinda do Mestre e nós não podemos ficar dormindo. A pandemia veio, já ceifou muita gente. Mas não é só a pandemia. Haverão dias melhores? Queridos irmãos, eu acredito que não. Porque quanto mais se aproxima a vinda do Senhor, mais o mundo pega fogo, mais o inimigo de nossas almas fica agitado. E se não tivermos vigiando, se não tivermos observando as nossas vidas, como nós estamos levando, vamos nos encontrar nesta situação aqui, como Pedro se encontrava nesse capítulo 26, fugindo das situações, seguindo o Senhor de longe, fazendo comunhão com aqueles que escarnecem da nossa religião ou do nosso nome como cristão, ou que falta com o juramento, porque é muito fácil para o mundo jurar, prometer, dizer que vai fazer. Que a sua palavra seja sim ou não. O que passar disso vem do maligno. É assim que diz a palavra de Deus. Mas ele não cometeu só esse perjúrio, comprometendo sua palavra, sua honra, sua fé com relação a Cristo. Ele também foi um praguejador. Pastor, que palavra difícil é essa? Irmãos, por experiência própria, quando vocês estiverem lendo a Bíblia, quando vocês estiverem estudando, não pule palavras. Se você não entendeu o significado daquela palavra, olhe no dicionário ou pergunte ao pastor, a um presbítero ou a um diácono aqui da igreja. Mas não pule, porque muitas vezes vai significar muita coisa no texto ao qual você está lendo. Então, dizer que Pedro era um praguejador é a mesma coisa que dizer que ele estava lançando maldição, lançando praga sobre as pessoas. E o texto relata isso. No verso 73, no verso 74, a palavra de Deus diz assim: pouco depois aproximou-se os que estavam ali, disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Queridos, aqui no verso 73, quando ele diz assim, o seu modo de falar o denuncia, era porque Pedro era galileu e naquele período, naquela época, se falava o dialeto aramaico. E os galileus, eles tinham dificuldade de se expressar juntamente com os que estavam em Jerusalém, falando aramaico. Então, aquele servo observou isso e disse: seu falar o denuncia. Foi uma observação que foi feita.
Mas existe uma observação mais concreta com relação a isso. Nós sabemos que quando Jesus estava para ser preso, o próprio Pedro puxa da espada e corta a orelha de um daqueles soldados que estavam naquele local. O nome desse soldado se chamava Malco. E no livro de João diz que existia naquele horário, naquela situação, um parente de Malco ali presente, que observou o que aconteceu. E provavelmente este homem, que está falando a respeito de Pedro, está afirmando, ou melhor, que era Pedro, o homem que andava com Cristo. É só observarmos aqui em João, no capítulo 18, no verso 26. João 18, 26. João 18, 26 diz assim: um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não é verdade que eu vi você no jardim com ele? Então a denúncia daquele homem com relação a Pedro era verdadeira, e Pedro mais uma vez tenta fugir. Além de lançar maldição sobre aqueles que o reconheciam, ele ainda jurou não conhecer a Cristo. Mas diante dessa situação, meus irmãos, de um homem que se colocou como fugitivo, de um homem que estava seguindo o Senhor Jesus de longe, que se assentou com pessoas escarnecedoras, porque enquanto Pedro estava ali, reunido com aquelas pessoas, o Senhor estava sendo interrogado, o Senhor estava sendo esbofeteado naquele momento. Veja a situação de Pedro ali. Alguns comentaristas, alguns escritores, que fazem um comentário, e isso é bíblico, que quando Jesus estava sendo preso, ele pede que aqueles que estivessem com ele o deixassem ir, que eles saíssem dali, que eles não fossem presos. Mas Pedro quis seguir o Senhor, de longe, como curioso, para observar o que iria acontecer com o mestre, apesar do Senhor já ter falado o que iria acontecer com ele. Na casa do Senhor, não pode ter curioso. Tem que ter homens e mulheres lavados no sangue do Senhor Jesus. Tem que ter homens e mulheres determinados a seguir Cristo de perto, a seguir o seu evangelho, a seguir a sua palavra, a serem homens de sim e homens de não. Essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja do Senhor que está preparada para quando vinham as adversidades da vida, quando vierem as dificuldades que o mundo está enfrentando, ela se levantar e se erguer e dizer não. A igreja do Senhor é forte, irmãos. A igreja do Senhor é temida. A igreja do Senhor não é covarde, não é fugitiva. A igreja do Senhor não faz comunhão com escarnecedores. A igreja do Senhor não é covarde. A igreja do Senhor não falta com juramento. Ela é santa. Ela é a noiva do Cordeiro. Ela é a noiva de Cristo. E é essa noiva que o Senhor vem buscar. O nosso noivo amado, o Senhor Jesus. Mas além de todas essas situações que Pedro se encontrava, vem o arrependimento. Ainda há esperança, querido.
Se você se encontra nessa situação, se você tem cometido, vamos dizer assim, esses delitos contra a obra de Deus, contra o Senhor Jesus, ainda há esperança para a sua vida. Reconheça seus erros, seus pecados, e se volte ao Senhor, que é rico em misericórdia e em perdoar. Se Pedro alcançou misericórdia e perdão por tudo que ele fez, nós também podemos. Arrependa-se enquanto há tempo. Busque o Senhor enquanto pode. A partida daqui é única. O chamado do Senhor é único. Daqui para a glória ou daqui para o céu ou o inferno. A esperança do homem está enquanto ele tem vida. Enquanto ele pode aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador. O Evangelho tem sido pregado. O Evangelho tem sido falado. Mas muitos não têm aceito. Entra de um lado e sai do outro. Mas o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é coisa maravilhosa. O Evangelho, ele penetra no homem, na divisão da alma e do espírito. Ele vai lá onde nenhum médico pode botar a mão. Onde nenhum ser humano pode alcançar. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, que depois de batido, depois de selado, não tem como o homem dizer não. E Pedro sabia disso. Veja esse verso aqui, sobre o arrependimento de Pedro, em Lucas 22, 61. Lucas, capítulo 22, o verso 61. Diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram? Diz assim: então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Queridos, diante de tantas negações, de tantas injúrias, de tantas mentiras e covardias de Pedro, Pedro chora amargamente arrependido. Aquele olhar de Cristo para Pedro foi um olhar de misericórdia, um olhar de amor, um olhar de confirmação do que ele tinha dito para Pedro. Pedro, eu não te disse que me negarias? Eu não te falei lá atrás que ao cantar do galo seria um sinal de que você me negaria 3 vezes? Marcos, em seu livro, fala que o galo cantou 2 vezes. Será que na primeira vez Pedro não podia ter se arrependido ali já? E ter ouvido o canto do galo? Há uma observação para termos de estudo, eu creio que alguns irmãos já sabem com relação a isso. Tem um estudioso americano chamado, ele já é falecido, Robert Morse. Esse estudioso americano, ele era um especialista no Novo Testamento. E a respeito desse canto do galo, ele dizia assim que ocorria a mudança da guarda romana no forte chamado Antônia, em Roma, de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas. Mas às 3 horas da manhã,
o toque dessa trombeta, que era um toque de trombeta, esse toque era chamado canto do galo. E esse comentarista, ele faz uma alusão a isso, que quando Cristo fala a respeito de quando o galo cantasse, seria o sinal que Pedro teria para se arrepender daquela sua situação, da confirmação que Cristo tinha dito: me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Muitos não aceitam, então nós ficamos com o galo mesmo, né? Porque você imagina aí, num local como aquele, provavelmente não existia apenas um galo, existia diversos galos. Então, a informação também pode ser verdadeira, nós não temos a firme certeza com relação a isso. Mas o importante é que o galo cantou. O galo cantou e Pedro se sentiu numa situação muito difícil. Se viu numa situação em que só o arrependimento poderia salvá-lo daquilo ali. Será que precisamos nos arrepender de alguma coisa, irmãos? Será que temos algo para nos arrependermos diante do Senhor? Será que em nossas orações temos dito ao Senhor: Senhor, se tem algo em nossas vidas ou na minha vida que te desagrada, retira, Pai, ou me mostra? Será que a nossa vida está pautada com a palavra de Deus? Não podemos nos enganar. O Espírito Santo do Senhor não nos deixa ser enganado. E aquele olhar de Cristo penetrou profundamente na alma de Pedro. Bateu em seu peito como uma faca muito afiada. E Pedro sentiu aquela dor terrível, a dor da amargura, a dor da falta, a dor da covardia, a dor do abandono, de não ter seguido o Senhor. Mas não foi só Pedro, todos os discípulos fizeram a mesma coisa, todos fugiram. Há quem diga que Pedro, nessa situação, ainda foi um herói, porque seguiu o Senhor de longe. Mas Pedro é um exemplo para todos nós nessa situação. Dos erros de Pedro, nós podemos ser edificados. Que não venhamos através desse texto, ou do que estamos falando hoje, sermos um fugitivo. Que quando as dificuldades vierem com relação à obra do Senhor, aos desafios que a igreja tem que enfrentar, não venhamos a fugir. Que também, nessa situação, não venhamos a seguir o Senhor de longe. Como é bom estar com o Senhor. Como é bom sentir que o Senhor está nos observando. Quantos milagres o Senhor nos já fez em nossas vidas. Nós somos um milagre, igreja. Eu sou um milagre. Todos os dias acontece milagre em nossas vidas. Só sabemos que estamos vivos de manhã porque acordamos. Mas durante a noite que você passou dormindo ou que eu passei dormindo, quantos livramentos não aconteceram em nossas vidas, em nossos familiares, em nossos parentes? É o Senhor cuidando de nós. Ele diz: eu sou o guarda de Israel. É Ele mesmo que se coloca como aquele que faz a nossa segurança, a nossa proteção. Ele não encarregou isso a ninguém. Pela sua onipresença, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Temos o suficiente, meus irmãos. Queremos sempre mais, porque isso é do homem.
mas o Senhor sabe o que é necessário para cada um de nós. E Pedro precisava de um arrependimento. Que nessa noite, esse texto tenha servido de reflexão para a minha e sua vida. Porque a palavra de Deus é como faca de 2 gumes, ou como espada de 2 gumes, que corta dos 2 lados. Que não saiamos daqui do mesmo jeito que chegamos. Que esse culto continue quando nós sairmos daqui. Que venhamos a refletir nesta palavra em nossos lares, com nossos amigos, com nossos parentes. Porque temos que mudar a nossa maneira de ser, de pensar com relação ao Evangelho. Buscar em Cristo, que é a sabedoria, porque Ele se coloca como a sabedoria. Senhor, dai-me sabedoria, dai-me inteligência, me orienta, Senhor. Não tem mestre melhor. E Pedro viu isso quando se arrependeu. E o olhar do Senhor Jesus foi penetrante para salvar aquele homem e falar com ele a respeito do que era verdadeiramente o reino dos céus. Jesus morre, Jesus ressuscita e tem um encontro com Pedro e restaura a vida de Pedro. E Pedro torna-se um grande homem, líder da igreja em Jerusalém. Se você, meu amado irmão, minha amada irmã, acha que não tem esperança para você devido às dificuldades que você leva, ou se você se enquadrou em algo do que eu li aqui ou do que falei, há esperança para você. O nosso Deus é o Senhor do impossível, é o Mestre por excelência, é o nosso Pai amado, é o Rei do Universo, como foi cantado e falado aqui hoje. Ele é o Criador dos céus e da terra. O que é impossível para o Senhor? Nada. Aquilo que você pode achar que está perdido, tem esperança. Busque no Senhor, persista, bata na porta, clame. Não desista de buscar o Senhor. Provérbio 16, 1 diz assim, que o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Que os seus projetos, que os seus planos, que aquilo que você quer esteja diante de Deus, para que Ele aprove ou não. Porque o sim como o não do Senhor vai ser melhor para nossas vidas. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Então que essa palavra venha refletir em nossos corações e em nossas vidas, que possamos colocar em prática aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Pedro se arrependeu, alcançou misericórdia e tornou-se um grande homem no Evangelho. E para nós também da mesma forma. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos livre de todo mal. Paizinho